Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando as vossas vidas, entrando sobre vossos lares, sobre a vida das vossas famílias, trazendo graça, poder, curas, milagres, vitórias e libertação. Neste momento eu quero estar ministrando uma palavra aos vossos corações que se encontra no livro de Salmos 36. O título da leitura é A malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Diz o versículo 1 de Salmos 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os céus, olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que se não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver o salmista Davi expressando a grandeza do amor de Deus e falando daqueles que não têm o princípio da sabedoria, do temor de Deus. Aqueles que se inclinam para o caminho do mal. Então, o número 1 diz assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Aqui as pessoas que o seu coração não é voltado para a palavra do Senhor, mas a sua mente, ela só projeta o mal e fica maquinando as coisas errôneas. Então, ele diz no seu próprio coração, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Todos aqueles que propõem em seu coração em temer ao Senhor, os olhos do Senhor, Ele está atento às nossas vidas. Mas aqueles que se desviam para o caminho do mal, o Senhor, Ele está vendo tudo, mas o Senhor deixa que o homem, ele direcione a sua própria vida,
porque cada um de nós temos que prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que nós praticamos, mas o Senhor, Ele está vendo as nossas vidas e todas as nossas ações. Por isso é necessário que nós observamos a palavra de Deus e procuramos guardá-la dentro dos nossos corações. Não sejamos como os ímpios, as pessoas ímpias. Nós procuramos guardar, ter o temor de Deus, porque perante os seus olhos Deus vê tudo e todas as coisas. O ímpio aqui diz que não chega diante dos olhos do Senhor, mas com certeza a palavra de Deus ela nos relata, vai nos dizer que os olhos do Senhor eles são como chamas vivas de fogo. Não tem nada encoberto que não haja de vir à luz. Então tudo aquilo que praticarmos ou projetarmos em fazer, o Senhor está vendo. Então é necessário que nós procuremos ter uma vida de perseverança e obediência, e assim nós podemos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver e de agir. O número 2 nos diz assim: porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. Então as pessoas que elas não têm compromisso com o Senhor, Ele procura nos seus próprios olhos, Ele se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. E aqueles que estão à volta, Ele vê como e a maneira em que aquela pessoa está vivendo, porque ele não tem compromisso, ele não quer servir ao Senhor, ele quer viver uma vida de acordo com a sua vontade, com o seu próprio querer. O temor do Senhor passa de largo perto dele, porque ele se adaptou a viver uma vida em conformidade com as suas próprias vontades, seus próprios quereres. Então ele não se compromete com Deus, porque quem procura a iniquidade, Deus não tem compromisso com ele. Mas aqueles que prosperam fora do caminho do mal, o Senhor o abençoa e dá vitória. O número 3 nos diz assim: as palavras da sua boca são malícia e engano, debaixo de deixou de entender e de fazer o bem. Então, as palavras dessa pessoa são palavras de engano e de malícia, porque da sua boca, as palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. As pessoas que ela não querem andar diante da presença do Senhor, o seu coração está voltado para a coisa do mal, ele não se compromete com Deus, porque ele já se acostumou àquela vida em que ele vive. Então, ele prefere viver da maneira em que ele se encontra, praticando o erro e a maldade, mas não quer se voltar para Deus, porque está adaptado a praticar as coisas erradas. E para ele está tudo bem, porque o pecado o cegou e ele não quer se comprometer a Deus. O número 4 diz assim: maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Então, ele maquina o mal na sua própria cama e põe-se em caminho que não bom, não aborrece o mal, mas está apegado ao mal. O seu coração incita a ele a praticar as coisas erradas, procura sempre estar prejudicando alguém que está tentando modificar a sua vida e ter uma vida de compromisso com a palavra do Senhor. Então é necessário que nós observemos a palavra do Senhor e propomos em nosso coração em aplicar ela sobre as nossas vidas, para que assim possamos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de ser e de agir. O número 5 nos diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então a fidelidade do Senhor
a justiça, a misericórdia do Senhor, ela está nos céus, e a fidelidade chega até a mais excelsas nuvens. Então, para adquirirmos a fidelidade, a sabedoria, o temor, o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, nós devemos nos aniquilarmos a nós mesmos para vivermos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. E assim estaremos agradando ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Então aqui, como diz aqui, a fidelidade chega às mais excelsas nuvens, quer dizer, está no alto. Então, para nós adquirirmos as coisas do Senhor, nós temos que nos levantar da situação em que nós se encontramos, erguer as nossas cabeças e clamarmos ao Senhor, porque do céu virá o nosso socorro, e é no céu que está a excelsa sabedoria, a inteligência, o poder de Deus para as nossas vidas. Número 6 diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conserva os homens e os animais. Então aqui está dizendo a palavra do Senhor: a justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conserva os homens e os animais. O Senhor, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos protege, pois as nossas vidas, nosso espírito, nosso corpo, nossa alma, tudo se encontra sobre as mãos do Senhor. Basta um estralar de dedo do Senhor e nós partiremos dessa terra. Então é necessário que nós, cada dia que se passa, propomos dentro dos nossos próprios corações em estar servindo ao Senhor, para que assim possamos agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver, de agir e de proceder. O número 7 diz assim: quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então aqui está dizendo, relatando quão grande é a fidelidade do Senhor. É preciosa, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então nós, quando nos encontramos diante da presença do Senhor, nós nos encontramos seguros, porque nós nos abrigamos às sombras das asas do Senhor. Ele nos guarda, nos protege contra toda astuta cilada do adversário, nos guardando, nos livrando, trazendo sobre as nossas vidas a graça, o conhecimento e a sabedoria de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, para vivermos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Número 8 diz assim: eles se fartarão da gordura da tua casa e os faz beber da corrente das tuas delícias. Então aqueles que propõem em seu coração em trilhar caminhos retos e andar diante da presença do Senhor, ele desfrutará de todas as bênçãos que o Senhor tem projetado para as nossas vidas e para os nossos corações. Então aqui está registrada: eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber das correntes das tuas delícias. O número 9 diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na luz veremos a luz. Então aqui está relatando para mim e para a sua vida. Diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, meus amados e queridos irmãos, nas mãos do Senhor se encontra o manancial da água viva. A palavra do Senhor, verdadeiramente, ela é o alimento para a nossa alma, para nos mantermos fortes, firmes diante da presença do Senhor. E na luz do Senhor, nós aqui veremos a luz, porque não tem como estar nas trevas
para ver a luz. Para ver a luz, você tem que andar na luz, para que a luz de Cristo possa resplandecer sobre a sua vida e sobre o seu coração. E aqueles que olharem para ti, verdadeiramente saiba que o Senhor é sobre a sua vida e sobre o seu coração. O número 10 diz assim: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Então aqui o Senhor, o salmista pedindo para que o Senhor estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Então o Senhor, Ele sempre está atento ao nosso clamor, à nossa súplica, e Ele entra com providência em todas as áreas das nossas vidas. Ele estende a benignidade sobre os que o conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Então, quando você procura ter um compromisso com o Senhor e você procura fazer as coisas corretas, então você está sendo reto diante da presença do Senhor. Então o Senhor estende sobre você as mãos dele, te guardando, te protegendo e operando milagres e maravilha, porque você se encontra reto de coração diante da presença do Senhor. E isso alegra o coração de Deus. Por isso Ele sente prazer em te abençoar e te dar a vitória que você precisa. Número 11 diz assim: não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Então, aqui o salmista pedindo ao Senhor para que não vinha sobre ele as mãos do soberbo e para que eles não pudessem mover, a mão deles não pudesse mover eles, os ímpios, mas que o Senhor pudesse sustentar, o guardando, o livrando, o protegendo contra todas as astutas ciladas do adversário que estava se levando a sua vida, para que assim a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus pudesse fluir sobre a vida dele e sobre o coração dele. Então ele diz assim: não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios, mas que o Senhor pudesse guardar ele, dando proteção de todas as formas e de todos os lados, para que assim ele sempre estivesse firme diante da presença de Deus. Número 12 diz assim: ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então, meus amados e queridos, você que tem um cargo, tem uma função diante da presença do Senhor, procure praticar as coisas corretas, procure andar diante da presença do Senhor, sem ter do que se envergonhar, porque aqui está dizendo: ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então todos aqueles que estão dentro da casa de Deus e usa de engano, eles não permanecerão, mas certamente eles cairão e não poderão se levantar. Mas você que tem um compromisso com Deus e com a sua palavra, procure a cada dia mais se alimentar da palavra de Deus. Procure estar estruturando a sua vida espiritual, para que assim o seu lar, sua família, aqueles que te amam, sempre possa se orgulhar de você e saber que você é um testemunho vivo, que você é uma luz na escuridão, que você é uma luz no meio das trevas, e aqueles que olharem para a sua vida, eles vão ver verdadeiramente que o Senhor é aquele que te sustenta, que te guarda, que te livra e te protege, e assim você será bem-sucedido diante da presença do Senhor. E o seu lar, sua família será uma bênção diante de Deus. Quero neste momento estar orando para todos amados e queridos irmãos, para que Deus venha abençoar grandemente, trazendo a vitória, a cura, o milagre, a libertação. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, Papai querido, entro diante da Tua presença suplicando pela vida
de todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas, e aqueles que estão ouvindo a ministração da Palavra de Deus e as orações, que o Senhor possa entrar dentro deste lar, sobre a vida desta família, trabalhando, Senhor, em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental, trazendo curas, milagres, vitória, libertação, fazendo com que o resplendor da Tua glória, com que a luz do Teu rosto possa resplandecer poderosamente sobre essas vidas e sobre esses corações. Confirma, Pai, as bênçãos, as curas, milagres, sobre os Teus cuidados, sobre a Tua proteção. Eu coloco a vida de todos, para que assim o poder do Senhor, a bondade e as multidões das misericórdias do Senhor seja sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, de todos, ó Pai, que se encontra com seus nomes escritos sobre essa lista de oração. Deus querido, entra com providências do alto céu. Confirma, Pai, as bênçãos, as curas, milagres. O Senhor sabe das necessidades de cada coração, de cada vida que estão com seus nomes sobre esta lista de oração. Deus querido, eu entrego a todos sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção. Entra em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental. Senhor, eu repreendo todo mal, câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Deus querido, eu repreendo leucemia, o câncer no sangue, repreendo o câncer no seio, Senhor. Deus querido, no útero, Senhor, no ovário, nas trompas, Senhor da glória, coloca as tuas mãos ensanguentadas em todas as partículas do corpo humano, arranca todo mal, toda enfermidade, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Senhor, as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas que estão, Senhor, nas UTIs, as vidas que se encontram no submundo do crime, das drogas, da prostituição, aqueles que se encontram nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, Senhor, os velhinhos que se encontram nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, aqueles que estão, Pai, no tabagismo, Senhor da glória, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, a causa da viúva, do órfão, Senhor, repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todas as obras das trevas. Coloca as tuas mãos ensanguentadas e entra com providências do alto céu sobre essas vidas e sobre esses corações. Senhor da glória, as vidas que se encontram desempregadas, Pai, precisando de uma porta de emprego. Senhor, toca nestas carteiras profissionais. Toca, Senhor, sobre estes currículos, Pai. Deus querido, abra as portas, Pai, tua palavra nos relata e vai nos dizer que os filhos dos leões sofrem fome e necessitam, Pai, mas aqueles que confiam em Ti de nada têm falta, então entra com providência, e os coloca todos curados, agraciados, libertos, transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus os abençoe em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem todos com Deus na graça e na paz do Senhor. Amém.